Vamos então dar sequência ao estudo do livro Perispírito e suas modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Hoje vamos ver o capítulo 44, Degradação da forma, Vampirismo. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos seus sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontre guarida no estojo de carne dos homens, do ser humano, das pessoas. Naturalmente, que a fauna microbiana em análise não será servida em pratos, bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores, e sugar-lhes a substância vital. Isso está em André Luiz, Missionários da Luz, capítulo 4, conforme edição, entre as páginas 36 e 40. Degradação da forma, vampirismo. A história do vampirismo sobre a Terra teve seus capítulos iniciais com os primeiros habitantes, intensificando-se até os nossos dias com a ajuda da invigilância e do desregramento que graça em grande parcela da população planetária, fornecedora do combustível para tal incêndio. No entanto, microscópica parcela da população terrestre conhece a atuação vampiresca e os prejuízos decorrentes dela, podendo precaver-se desde o intercâmbio, evitando a drenagem de fluido vital de um plano para outro. Essa despudorada intimidade é embasada no aviltamento das funções básicas e necessidades dos encarnados, tais como alimentação e sexo. Consideramos vampiros a entidade encarnada ou desencarnada, que parasita ocasionalmente, acidentalmente ou temporariamente a outra entidade, encarnada ou desencarnada. O termo acima empregado, temporariamente, refere-se ao espaço de tempo em ação continuada, enquanto perdura o ato parasitário do vampiro ou vampiros, visto que não existe um vampirismo permanente. Ele pode ser permanente enquanto durar, o que o torna, em última instância, temporário. Podemos considerar o vampirismo sobre 4 aspectos fundamentais de parasitose: de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Atenção! De encarnado para desencarnado. Em se tratando de vampirismo, não existe simbiose, pelo simples fato de sempre haver prejuízo para os envolvidos, o que caracteriza a ausência de benefícios para a evolução espiritual de quem lhe partir a ação. Mesmo que, sob certo ângulo distorcido, o parasita se reconheça beneficiado, a sua simples condição de dependência, por si só, retrata sua indigência espiritual. Os vampiros desencarnados usam entre os encarnados o tônus vital, a essência ou vapores alcoólicos, as emanações carnívoras das mesas fartas, os prazeres sexuais, a alucinação das drogas e demais excessos afins. Os encarnados vampirizam igualmente os seus, na caça de satisfações, benefícios e bens materiais que lhes satisfaçam a tolas vaidades. Essas custam ao doador, muitas vezes, um desperdício de fluido vital, pelo esforço na obtenção e ou por desgaste emocional gerado pela pressão psicológica, emocional ou física do solicitante. É vampiro o filho que exige horas extras de trabalho do pai para custear-lhe a ociosidade. Eu vou até ler de novo, meus amigos. É vampiro o filho que exige horas extras de trabalho
do pai para custear-lhe a ociosidade. É também vampiro a esposa, que onera o marido pela exigência de joias e balangandãs para satisfazê-la. Martiriza-se em excesso de trabalho. Igualmente vampiro o gigolô, que explora a amante, não apenas sexualmente, mas forçando-a a garantir-lhe o sustento e os vícios. Frequentemente, esse tipo de vampiro é vampirizado por outros desencarnados, caracterizando um vampirismo de vampiro para vampiro. Então, meus amigos, fica claro? Também há vampiros de mulher para marido, marido para esposa, filho para mãe para filho, em todas as relações familiares e sociais. Quando um expolia o outro, passa a ser um vampiro. Continuando. Entretanto, nosso estudo restringe-se apenas aos efeitos que o vampirismo pode produzir no perispírito e sobre isso concentraremos os nossos esforços. O tônus vital. O sangue, para o encarnado, representa o combustível que movimenta e vitaliza a sua existência. Além de captar o magnetismo, que dinamiza o perispírito, transporta alimento celular, o oxigênio para as unidades básicas do corpo, o gás carbônico para os pulmões, enzimas, hormônios, elementos de defesa, linfa, entre outros. Constitui-se o elemento que contém tônus vital, ou seja, os fluidos que energizam e vitalizam células materiais e perispirituais. Os encarnados que se degradam nos vícios abusivos, tais como sexo, drogas, glutonaria, tabagismo e outros, tornando-se deles escravos, atravessam a existência física a encharcarem-se de fluidos grosseiros, condicionando-se às exigências e atendimentos de tais apetites. Tornam-se assim carentes de energias mais sutis, de vez que os seus perispíritos se acostumam a fluidos pesados e grosseiros, únicos a lhes satisfazerem a materialidade quase palpável. São ainda brutalizados, instintos, sobrepondo-se à razão. Adentram o túmulo para a mesma dependência em que sempre viveram, pois a satisfação dos desejos são exigências da alma e não do corpo, no que são atraídos magneticamente para as zonas específicas da erraticidade, onde se comprazem uns com os outros, como se encarnados fossem. É o vampirismo entre desencarnados. Com a mente refletindo incessantemente seus desejos, resquícios da vida física, criam mentalmente essas zonas de difícil acesso e de perigosa estadia para quem se aproxime sem as devidas reservas adquiridas pela sublimação e pela renúncia. Nessas regiões, os espíritos, em viciação sexual, se buscam e se locupletam. O mesmo acontecendo com relação às drogas, à glutonaria e a todo baixo procedimento que se possa observar entre os encarnados. No entanto, as sensações vividas pela satisfação de um vício qualquer, em nível de desencarnado, não possuem a intensidade por ele almejada, por ser o perispírito constituído de matéria sutil, funcionando como atenuante, desacelerador ou inibidor da intensidade do grau de prazer a ser obtido. O desencarnado sente-se na condição de um viciado dependente, acostumado a certa dosagem para a obtenção de um nível de prazer, agora sem a sua overdose, mas com fração ínfima que não lhe transporta ao estágio desejado. Nessa condição, de faminto de vitalidade, semelhante aos viciados em cocaína ou morfina, obcecado pelo tônus vital que perdeu e que floresce no sangue humano dos encarnados, busca encarnados afins para vampirizá-los. De outra feita, aproveita-se na busca dessa vitalidade de recém-desencarnados, desprotegidos, que ainda portem resquícios de fluidos vitais, de suicidas, chegando mesmo a inspirar contendas que se generalizem em derramamento de sangue para se beneficiar. Com
como o tônus vital deixa o vampiro momentaneamente, entre aspas, encarnado, favorecendo a que as sensações e prazeres tenham um clímax agudo e aproximando ao que sentia quando na carne, dele se torna escravo. Dessa maneira, os vampiros fomentam as guerras, os homicídios, os suicídios, as agressões físicas e morais, as torturas e todo o procedimento onde o sangue possa ser o preço pago pela invigilância no acolhimento das ideias que o elegem oferir como solução para variados problemas. E se não encontra o sangue humano, portador do tônus vital mais refinado, não se inibem em buscá-lo entre animais abatidos, invadindo os matadouros, em bandos famélicos, atirando-se sobre as vísceras sanguinolentas, quais sedentos frente à água cristalina. Nós vimos cenas parecidas nas obras de André Luiz. Pobre humanidade, fornece a matéria-prima para os vampiros, e estes, sentindo-se vitalizados contra ela, investe, induzindo-a a partilhar do aviltamento das paixões desregradas, no que se debilita física e moralmente. Põe a arma na mão de quem lhe deseja apunhalar. Se tivermos oportunidade de conversar com vampiros em reuniões mediúnicas, certa feita, quando estávamos nos preparando para uma reunião de desobsessão, uma mulher nos procurou aflita, pois seu marido tentara o suicídio com um tiro na cabeça. O fato se passara naquela tarde. A mesma foi atendida através de passes, aconselhamento e no apoio moral que devemos uns aos outros em instantes tais. Seguimos então para a reunião, que se revestiu de caráter emergencial, visando beneficiar o irmão que atentara contra a própria vida. A mulher ali fora enviada pelos dirigentes da casa, para que atendêssemos ao seu companheiro, viciado em drogas, como nos relatou, e obsidiado por vampiros. Através do desdobramento de um dos médiuns ao hospital que se internara o paciente, tomamos conhecimento da presença de 3 espíritos que aguardavam o seu desenlace, para se viciá-lo, sugando-lhe os fluidos vitais. A conversa com os 3, pois que foram trazidos à reunião, girou em torno desse ponto, que se constitui monoideia para tais entidades. Quero sangue, preciso de sangue, disse-me um deles, cuja deformação perispiritual o tornava de aspecto animalesco. Ele me dará as energias que eu preciso, eu quero voltar. A qualquer instante ele passará para o nosso lado e nós vamos sugar suas energias, disse-me o outro. A conversa foi rápida, pois, como se sabe, os vampiros aproveitam a proximidade com o médium para dele obter energias. Após um minuto de conversação, o tempo em que os vampiros estiveram com os médiuns, estes se mostraram cansados, desvitalizados, sentindo um vazio no estômago, no que foram atendidos com passes para repor suas energias. Certa feita, conversando com vampiros que assediavam um viciado em alcoólicos, fiz a seguinte pergunta. Meu irmão, havendo aí no mundo que você habita bebidas, cigarros, drogas, por que a necessidade tão urgente de subjugar esse pobre viciado? Responde ele, tem, mas não é a mesma coisa. É tudo mais fraco. O gosto é de coisa forte. Além do mais, ele me chama pelo pensamento e eu sempre atendo aos seus apelos. Com isso, não estamos querendo dizer que todo viciado seja um vampirizado. Existem almas boníssimas que são recepcionadas no mundo dos espíritos por ocasião do desencarne e que levam em seus perispíritos as marcas do fumo e do álcool. Einstein tinha o vício de fumar cachimbo, no que era controlado pela esposa, não muito severa em sua vigilância. Todas as vezes que ela o surpreendia com o cachimbo à boca, indagava com ares de rigor. Albert, quantos cachimbos você já fumou hoje? Um, era a sua invariável resposta. Ocorre que ele só tinha um cachimbo realmente, mas o utilizava não apenas uma vez por dia, porém, sempre que ela se afastava para outros afazeres, lá ia ele acender novamente, não é?
Transcrevemos aqui as observações dos médiuns em desdobramentos feitos a ambientes terrenos, acompanhados pelos mentores e instrutores que nos orientam nos estudos com a finalidade de observarmos o vampirismo, fator degradante para o perispírito, lhe modificando as formas pela viciação mental. Primeira visita. Ainda não estou desdobrada, mas capto telepaticamente uma mensagem de nossos amigos, dizendo que hoje não iremos nos deslocar a colônias espirituais do espaço, mas visitaremos ambientes terrenos com farto material para estudo. Iremos a locais onde o exercício sexual desregrado é praticado para observação do vampirismo. O instrutor explica que fomos preparados para essa tarefa durante o sono, ocasião em que nos exercitamos na capacidade de suportar e descrever o que vamos presenciar. O alerta é para manter firme atenção e vigilância, a fim de afastarmos qualquer possibilidade de sintonia entre os nossos pensamentos e o pensamento dos vampiros, posto que ainda não temos condições de neutralizar as vibrações por eles emitidas. Saí. Foi como se eu desse um grande pulo. Não saberia explicar, mas tudo se passou como um salto a grande altura. Encontro-me em movimentada rua aqui em Fortaleza. Vou procurar identificar o nome da rua. Chama-se 24 de Maio. O som está altíssimo aqui nesse bar. À sua frente, um arvoredo. Desenhada na parede, uma onça. Estou vestida com uma espécie de avental feito de material semelhante ao couro, e em minha cabeça o instrutor colocou um capacete, cuja finalidade é impedir que vibrações prejudiciais me atinjam. Observo com rigor o ambiente. O odor é insuportável. Noto a presença de homens e mulheres encarnados, uns bebendo, outros fumando, alguns fazem gestos obscenos, agarrando-se às mulheres. Na porta do bar, 2 sentinelas, para nos defender de qualquer embaraço, caso seja necessário. São nossos amigos, diz Bernardes. O instrutor enfatiza que não será preciso narrar todas as cenas, mas apenas aquelas que possam servir como objeto de estudo. Chama-me a atenção um senhor encarnado, que se encontra muito alcoolizado e debruçado sobre o balcão. Em suas costas, 4 espíritos, aparentando estado de embriaguez. Bernardes solicita minha atenção sobre o perispírito desse senhor a que me referi. Do seu corpo exala uma fumaça semelhante a um vapor, que é aspirada profundamente pelas 4 entidades que o cercam. Noto que uma delas, quando absorveu o vapor alcoólico, cambaleou, como se estivesse embriagada. Esse vapor de cheiro fortíssimo de álcool é pegajoso. O estômago e os intestinos desse senhor encontram-se carregados dele. Seu fígado parece atacado por micróbios que o instrutor disse chamar larvas. Um desses 4 espíritos, o que julgo estar mais lúcido, coloca a mão sobre a cabeça do encarnado e parece sentir certo prazer nesta atitude. Por quê? Pergunta o instrutor. Ele me pede para observar a mão do espírito. Vejo então que nas pontas de seus dedos existem ventosas que se grudam à cabeça de sua vítima, parecendo anestesiá-la. Continuo a observar o perispírito do senhor alcoolizado, centralizando a visão em sua área sexual. O local parece habitado por centenas de mosquitos, entre aspas, larvas. Um espírito encontra-se acoplado exatamente à sua zona sexual. Isso é muito desagradável de observar. O acoplamento é tão perfeito que existe uma interpenetração de corpos. Será? Não sei como me expressar diante de tal cena. Esse espírito faz gestos horríveis. Adentramos mais o interior do bar. Percorro um corredor à esquerda onde noto pequenos cubículos. O odor continua massacrante. Surge uma mulher encarnada e se abraça a um senhor, carregando-o, apoiando-o em seu ombro, desaparecendo em um destes cubículos. Meu Deus, eu tenho que descrever isso, pois que seja.
O quarto está às escuras, apenas frágil, luminosidade amarela o ambiente. Não sei como é que pode, mas além dos 4 espíritos que acompanham o casal, existe uma verdadeira multidão de desencarnados dentro do quarto. Alguns se acoplam às mulheres, outros aos homens e ainda outros ficam ansiosos, aguardando a oportunidade. Os pensamentos são horríveis. Como você distingue os pensamentos? Por imagens, junto às suas cabeças e por captação telepática, apesar do capacete que estou usando. Bernardes esclarece que eles não estão nos vendo e que o capacete que me protege das vibrações nocivas não me impede de perceber ou captar o teor dos pensamentos e das intenções dos infelizes. As cenas mentais deles são chocantes. Os órgãos genitais masculinos e femininos, atos sexuais pervertidos, eles gritam, dizem palavras grosseiras, parecem loucos, atiram-se sobre o casal como feras famintas, como a devorar o homem e a mulher. Agridem-se na disputa pela proximidade física do casal e retiram com movimentos bruscos aqueles que parecem ter atingido o orgasmo, para lhes assumir os lugares, temerosos de que o casal se separe. Agora vamos sair deste quarto. Graças a Deus, digo ao instrutor. Volto agora a observar aquele espírito com ventosas nos dedos. À altura do plexo solar existe uma substância enegrecida e pegajosa, com a qual ele se imanta às suas vítimas. Quando ele se prende às costas de alguém, coloca-lhe a mão sobre a cabeça e começa a roubar energias vitais, deixando a sensação de aniquilamento em quem lhe padece a constrição. O instrutor vai afastá-lo da nova vítima para que possamos observá-lo melhor. Põe a mão sobre sua cabeça e ele, sentindo uma espécie de choque, afasta-se algo surpreso. Seu aspecto é pavoroso. Apenas a forma humana, mas predomina em sua anatomia toda a sorte de deformações. O crânio é todo disforme, cheio de calombos. Não apresenta dentes e possui uma língua enorme, que utiliza para sorver as emanações de comidas e bebidas. Ele coloca essa grande língua no copo e extrai os vapores alcoólicos. Está entrando no bar um rapaz de aproximadamente 35 anos. Não está muito bêbado. Esse vampiro, então, já se adiantou para colocar a mão sobre sua cabeça. O procedimento é o mesmo. Ele se coloca atrás do rapaz e, através dessa cola negra que existe em seu plexo solar, gruda-se a ele como um sanguessuga, absorvendo-lhe a vitalidade. Interessante é que ele neutraliza a ação defensiva do rapaz, que se deixa desvitalizar, sem esboçar uma reação de defesa. De sua mão sai uma substância tóxica negra, que funciona como anestesiante, inibindo as reações musculares, como se a substância, ao impregnar os centros de comando cerebrais, bloqueasse as ordens destes aos músculos, fixando o jovem à mercê do parasita. Explica Bernardes que ele pode causar diversos problemas físicos, que vão desde a intoxicação gastrointestinal até uma parada cardíaca, se a sua atuação for demorada. Noto que o rapaz, a tomar um copo de cerveja, não está se sentindo bem. Parece querer vomitar. Fico um pouco apreensiva por causa dele, mas o instrutor diz que não pode interferir na ação do vampiro, porque o jovem veio a este bar fazendo uso do seu livre-arbítrio. Apenas uma das sentinelas dá leves choques no vampiro, para que ele se afaste um pouco. Nosso amigo diz, esse que estamos observando é um verdadeiro vampiro. Tanto suga as energias vitais, como sorve bebidas, emanações de alimentos, energias sexuais, tudo. No entanto, é um espírito sofredor, que precisa de ajuda muito mais que suas vítimas. Esse tipo de espírito geralmente não comparece às reuniões mediúnicas para a comunicação. Caso se apresente, é rapidamente retirado de junto do médium, para não usurpar suas energias vitais. O instrutor comenta que as mulheres nesse ambiente são manipuladas por esses vampiros. Vamos observar uma dessas irmãs prostitutas. A mulher que estamos examinando é um pouco gorda. Ao redor dela, 5 espíritos parecem segui-la constantemente, como se fossem íntimos companheiros.
Acima de sua cabeça, projeções mentais do seu pensamento revelam cenas de sexo. Na região sexual, existe outro espírito acoplado em justa posição perfeita. É também uma mulher. Uma parece viver a vida da outra. O aspecto desse vampiro é pavoroso. Parece com aquelas figuras de bruxas das histórias infantis. Seu nariz é longo e cheio de verrugas. A sua vagina possui deformações que se assemelham a garras. Bernardes diz que ela, por viciação mental, em prolongados anos, mentalizando apenas o sexo, procurando reter o clímax do orgasmo em situação permanente, desenvolveu inconscientemente aquelas espécies de garras em seus órgãos genitais. Esse vampiro provoca, na sua hospedeira, verdadeiras sensações de loucura. Quando ela não consegue um parceiro, masturba-se demoradamente, transmitindo ao vampiro sensações de prazer. Esse descontrole emocional, provocado pelo uso descontrolado do sexo, deixa seus nervos em frangalhos. Os ovários, trompas e a vagina da encarnada estão infestados de larvas e de bacilos psíquicos alimentados pela tortura sexual. Precisamos nos afastar para refazimento, diz o instrutor. Meu Deus, que coisa, meus amigos, que coisa. E dizer que tudo isso acontece diariamente em todos os cantos desse planeta. Vamos à segunda visita. Estamos nos deslocando pelo ar. Eu noto que estou próxima da Avenida X, ela não quis dizer qual. Chegamos a um prédio. No apartamento que adentramos só residem rapazes. São viciados, adverte o instrutor. Eles vão utilizar drogas injetáveis. Observo também a presença de 4 espíritos que a tudo espreitam ansiosos. Os aspectos desses invasores é muito desagradável. Possuem cabelos em desalinho, liçados, seus braços portam perfurações e manchas violáceas. Seus olhos são vidrados e avermelhados, e estão bastante atentos aos gestos dos encarnados que preparam as drogas, introduzindo-as às seringas. Quando o encarnado estica o braço para captar a veia, o desencarnado o imita, como se, sobrepondo braço sobre braço, viesse a receber a dose. As reações são as mesmas. Ambos reagem em ações idênticas, como se para eles o tempo tivesse parado pela ação da droga, que imprimiu ao cérebro um estado mórbido em ambos. À proporção que os encarnados aplicam a droga em si mesmos, os espíritos procedem igualmente como se houvesse uma transfusão de efeito do corpo dos encarnados para os desencarnados. Esses 4 rapazes são homossexuais e agora, imagine, estão fazendo sexo uns com os outros, ocasião em que os vampiros se imantam a eles, participando de todos os lances do ato sexual. Entre os vampiros existe uma mulher. Quando ela se imanta a um dos rapazes que está fazendo o papel de homossexual passivo, esse passa a sentir sensações de prazer, como se realmente fosse uma mulher. O seu psiquismo parece ter sido absorvido ou dominado pelo psiquismo do vampiro, que se compraz com seu ato. Percebo aqui o mesmo fenômeno da imantação perispiritual através da zona sexual. É como se fosse um apêndice do outro, chipófagos. O instrutor comenta que eles respiram o mesmo clima psíquico, permutando sensações em intercâmbio prejudicial a ambos. Esses vampiros dominam esses rapazes, que lhes favorecem o prazer, entre aspas, da droga e do sexo aviltado. Viemos aqui, adverte o instrutor, para estudar o efeito das drogas sobre o perispírito, que neste caso alia-se ao vampirismo sexual, provocando alienações e deformações perispirituais, tanto nos encarnados quanto nos desencarnados. Vamos nos retirar. Jesus os inspire a mudar de vida. Terceira visita. Fui deslocada para uma espécie de motel, próximo à praça da estação. Estamos aguardando ainda não sei o que. Agora percebo a chegada de um casal e o instrutor diz ser esta dupla o motivo da espera. A mulher parece temerosa de ser reconhecida. Eles penetram no motel e o homem diz para o garçom: o de sempre. O mesmo de sempre a que ele se refere é o quarto, a bebida e a droga que ingerem.
Essa mulher é casada e pratica o adultério, informa o instrutor. Quando eles penetram no quarto, uma verdadeira multidão de vampiros aplaude, grita, esfrega as mãos. Outros fazem gestos obscenos, agarram-se à mulher, apalpando-a. É uma cena brutal. O casal ainda não se despiu. Passo a observar os vampiros. Eles estão despidos e muitos já perderam a forma humana. Na zona do sexo de alguns já não se distingue se foram homens ou mulheres. Tanto abusaram do sexo, tanto mentalizaram cenas desregrantes, que terminaram por lesar seus perispíritos. No ambiente do quarto, vejo centenas de insetos, entre parênteses, larvas, parecidos com pequeninas minhocas escuras. Após tomar a droga e a bebida, no que estão acompanhados pelos vampiros, o casal está fazendo sexo. Não sei como descrever o que vejo. Esses vampiros se lançam sobre o casal como urubus. Prendem-se ao homem, outros à mulher, gritam, mordem. São como os loucos, empilhando-se sobre o casal, sem que este note a intensidade do intercâmbio. O casal agora está como morto, ambos parados, enquanto os vampiros aguardam em expectativa ansiosa. Fazem gestos nervosos, esgares, trejeitos e observam. Sabem que o casal, logo mais, pedirá o de sempre novamente, e mais uma vez as mesmas cenas se repetirão, propiciando a eles as mesmas sensações que julgavam vitais, mas que apenas os escravizam e os tornam feios, disformes, infelizes. Vamos sair. O instrutor diz que já observamos o suficiente para termos uma ideia clara sobre o vampirismo sexual. Assim é o vampirismo, fator de degradação da forma perispiritual, que se subordina à ação mental viciada e dominadora, imprimindo nos tecidos sutis da alma as distorções e flagelos de que é portador. Conta-nos Filomeno de Miranda, em seu livro Painéis da Obsessão, a atuação de vampiros desencarnados, já apresentando a forma de lobos, que foram trazidos por obsessores para sugar as últimas reservas de fluido vital de um desencarnante a quem queriam trucidar. Esses vampiros, atados a cordas pelo pescoço, atiraram-se sobre o moribundo e passaram a sugar-lhes as energias da pasta sanguinolenta oriunda das hemoptises, sentindo-se embriagados na volúpia do gesto macabro, e somente à custa de açoites abandonaram o repasto cadaverizado. Em outro livro do mesmo autor, Nos Bastidores da Obsessão, é narrado o caso de José Marcondes Effendi, que em encarnação passada fora mulher adúltera, onde, em parceria com seu amante, assassinara o marido, simulando um assalto. O assassinado, após longos anos enlouquecido pelo ódio, descobre como Marcondes, jovem de 10 anos de idade, a quem se liga por antipatia inexplicável. Sobre rigorosa observação em seus passos, um dia, ao se desdobrar sob o sono, Marcondes deixa transparecer em seu perispírito os traços fisionômicos da mulher odiada, revelando a sua verdadeira identidade para o seu inimigo. O terrível obsessor liga-se então a espíritos trevosos que o aconselham a usar uma vingança de longo curso para saborear o sofrimento da vítima. Detectadas as tendências antigas da mulher, entre parênteses, que é agora um rapaz, voltada para o desregramento sexual, os obsessores iniciaram hipnose profunda, perturbando-lhe os centros genésicos, modificando-lhe a libido no sentido oposto, o que lhe imprimiu desejos típicos de homossexuais. O obsessor, imantando-se ao perispírito de sua vítima, experimentando as sensações que lhe eram agradáveis, criou um condicionamento em que os interesses de ambos passaram a ser comuns. Assim relata o obsessor o seu proceder. Tão fortemente me liguei à sua vida, que o ódio se converteu em estímulo de gozo, e mantendo-nos em processo de vampirização, em que me locupleto e através do qual a destruo, atirando-a cada vez mais no charco vil, até que o suicídio seja a única solução. É, portanto, o vampirismo, de uso generalizado e desconhecido por largas parcelas da população,
tido como fantasia ou ficção criada por mentes adoradoras do fantástico e do sobrenatural, o que lhe alarga o império no reino dos invigilantes. Todavia, apesar do alarido peculiar do mal, o bem avança silencioso e de maneira ininterrupta, empunhando a única arma que aprendeu a manejar, cujo golpe indolor, mas certeiro, provoca verdadeiras fissuras nas legiões da treva densa. A estranha, entre aspas, para alguns, é poderosa a arma chamada amor. Meus amigos, foi um capítulo difícil, de imagens terríveis, mas reais. Precisamos perceber que precisamos ter piedade de todos, porque, na verdade, todos são ignorantes da verdade. E nós que estudamos, precisamos divulgar o conhecimento e ter sempre paciência com todos, porque hoje são eles e ontem não podemos ter sido nós? Um abraço a todos e até breve.